Olá, gente. Eu sou o artista plástico Wagner Ribeiro, que administra aqui a Galeria de Arte Samaúma. E hoje a gente está aqui iniciando um trabalho cultural, um programa da TV Web Amapá no ar, né, do nosso amigo Luiz Henrique. E a gente está hoje aqui com o Padre Paulo, onde a gente vai tratar de um assunto de cultura, especialmente da cultura afro. O Padre Paulo tem se dedicado muito a essa questão cultural e, inclusive, ele conseguiu montar uma sala de memória no próprio Joma, né, Padre Paulo? Então, a gente quer saber um pouco desse trabalho, né, que o senhor desenvolve aí e que tem essa dedicação, esse carinho com a questão cultural. Wagner, prazer muito grande estar contigo hoje aqui participando do primeiro programa que você vai capitanear. Agradecer à TV Web Amapá no Ar por esse projeto, ser mais uma opção de informação, de conhecimento, da defesa intransigente da cultura, das coisas tucujus, do nosso povo, da nossa gente. Eu sou entusiasmado por pessoas que investem, pessoas que insistem, persistem em inovar, ser criativo, revolucionar a realidade, seja qual for, do nosso Estado. Então, parabéns à coordenação, à direção dessa TV Web Amapá no Ar e te parabenizar, Wagner, obrigado, por esse programa, por essa luta que você tem de defender a arte amapaense, as nossas coisas tucujus, em todos os desafios, às vezes incompreensões, perseguições, falta de apoio, de patrocínio, e eu vejo a tua luta e de tantos outros, e você não desiste. E eu penso que a gente tem que ser assim. Quanto mais mais desafios, os percalços, quanto mais os desafios, sim, mais a gente tem que insistir. Então eu quero te parabenizar. Obrigado, e eu me pai. inspiro nas minhas lutas nessas pessoas. Entendeu? Que eu aprendi desde cedo que os desafios não devem ser motivo para a gente desistir, mas devem ser instrumentos que nos impulsionam a continuar sonhando, a continuar buscando, a continuar projetando o futuro, né? A continuar criando, né? Então, eu vejo o desafio como um momento criativo para você fazer diferente. E o mais bonito de tudo isso, quando eu olho para vocês, que são artistas, é que é nessa luta, nessa polaridade, que a gente se encontra e descobre o sentido da arte, de ser artista e de lutar. Porque é muito fácil quando a gente tem padrinhos fortes que fazem tudo para a gente, né? Quando a vida traz muita facilidade às coisas, pode ser interessante, mas eu vejo que quando a gente luta com dificuldade, às vezes quando a gente é humilhado, quando as portas se fecham, quando a gente ouve não, 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 aí você percebe que você é capaz. E diante de tantos nãos, você sobreviveu, você resistiu. Eu acho que a gente que é pobre, a gente que é artista da marginalidade, da periferia, eu acho que a coisa mais linda que existe dentro de nós é a resistência. Entendeu? Você for olhar a história da arte, todo artista ele foi forjado na resistência. exatamente. Ele quebrou paradigmas, rompeu barreiras, e muitos, até na Idade Média,
correram o perigo de ir para a fogueira, né? Por aquilo que falaram, por aquilo que fizeram, por aquilo que faziam. Então você está dentro desse processo todo aí. Pois é, então é interessante sim, Paulo, obrigado aí pelas referências, né, deferências também, né, que esse trabalho aqui que a gente faz do coletivo, ele começou em 2013, essa galeria que foi cedida para o nosso coletivo em 2013, e a partir daí a gente travou aqui uma luta para dar continuidade, para manter isso aqui, entendeu? Aqui já foram roubadas aqui as centrais de ar, uma vez queimou, outra vez roubaram. E a gente teve que dar um jeito, conseguimos colocar a central no lugar, entendeu? E dar esse trabalho, porque eu sempre vi as artes visuais sem liderança. Eu via que não tinha liderança, não tinha um cara, porque o R. Peixe, conheceu o R. Peixe, ele foi um cara que ele trabalhou, ele foi um cara que criou um movimento, que trabalhou, que insistiu, que persistiu, e que conseguiu fazer muita coisa durante toda a sua trajetória, até enquanto ele estava vivo, né? Que a última exposição dele ainda foi aqui no Marco Zero do Equador, e eu me tornei até amigo do R. Peixe. Então, depois do R. Peixe, ficou essa lacuna. Então foi por isso que eu vi, pô, alguém tem que pegar essa posição aqui e levar o segmento e buscar as oportunidades, buscar os seus valores, entendeu? Porque está aí, né? O artista, ele tem que se tornar um empreendedor da sua arte, ele tem que viver da sua arte. O Deus deu esse dom, né? Nascemos com um dom da arte, que não é um dom qualquer, não se aprende em qualquer lugar, isso veio lá de cima, e de repente eu vejo isso como uma missão, né, de vida. Eu já tentei passar por uma outra situação, mas eu falei, não, peraí, Deus me deu um dom da arte, então eu tenho que sobreviver dela. Eu não nasci para ser um médico, eu não nasci para ser um advogado, eu nasci para ser um artista, eu sou um artista. Então eu peguei essa lacuna aí e comecei a trabalhar, que não é fácil manter isso aqui, entendeu? Isso aqui dá muita despesa, entendeu? O que o poder público fez aqui foi comprar obra de arte, entendeu? A prefeitura cedeu esse espaço com boa vontade, entendeu? Somos muito gratos por isso, entendeu? E assim a gente tem como você falou, essa resistência de dar continuidade, entendeu? Então é assim. Então eu vejo também que o senhor, padre, tem feito um belo trabalho, principalmente na cultura afro, né? Valorizando todo o mar abaixo, todas essas manifestações, né? Da cultura afro. O senhor tem colocado aí a história do Mazagão, vejo um trabalho muito bom, né, que você tem feito. Ontem o governador Clécio Luiz, a gente ainda está com a cabeça na prefeitura, o governador, ele fez um evento lá no Sebrae para empossar a secretária extraordinária dos povos indígenas e a presidenta da Fundação Mar Abaixo. E ele mandou que eu fosse convidado para participar ontem desse evento. Eu fui. E na fala da Josilana, que é de Maruanum, quilombola, negra, mulher, de religião de matriz africana, ela dizia uma fala que me chamou a atenção, né? O negro na Amazônia, ele resiste para existir. Esse trocadilho, resiste para existir. Isso me chamou a atenção, porque eu vejo que no Brasil e aqui no Amazônia e no Amapá não é diferente. Vocês que são artistas, vocês que estão na marginalidade, não estão dentro, né, dos palácios, né? Porque existe uma arte marginal, artistas que vivem na marginalidade, quer dizer, no sentido da arte não ser colocada no patamar que deveria estar. Entendeu? Né? Então vocês são resistência para resistir, né? E isso é muito interessante. E eu vejo, Wagner, que no Amapá as coisas parece que andam para trás, porque o próprio artista,
quem produz arte, quem produz cultura, ainda vive na informalidade, não só na prática daquilo que ele faz, mas na cabeça. Né? Nós não temos ainda essa visão empreendedora daquilo que a gente faz. Você faz um produto, né? E você tem que vender esse produto. Né? Então, tudo aquilo que o ser humano produz, ele está empreendendo, ele está criando, é criação sua. Então, o que você faz, você precisa ser valorizado, né? Precisa ser colocado no mercado em que ele seja vendido para a população nativa, para a nação, para o povo do país, no caso do Brasil, e para fora do Brasil. Por exemplo, eu fui no Mazagrão Velho, uma festa lá, uns 8 anos atrás, e tinha um amigo de vocês que estava vendendo quadros no chão, lá na praça. Aí eu olhei, meu dinheiro era pouco, eu vi o quadro, comprei R$200, me lembro bem, e coloquei esse quadro na parede do Ijoma. Aí você lembra que o Dr. Augusto Leite fez um evento aqui em Macapá, trouxe um marroquino, né, que era diretor do Museu de Marrocos, enfim. Ele foi lá no Ijoma. E ele estava entusiasmado com tudo que ele via aqui. E eu não tinha nada para dar para ele. Eu peguei o quadro e disse, leve para o senhor. Ele ficou entusiasmado. E hoje esse quadro está no Museu de Marrocos. Olha que legal. Eu já mandei uns 200 recados para esse cara ir lá comigo, no Ijoma. E até hoje ele não foi. O cara que fez esse quadro. Entendeu? Então, eu percebo que o que falta também para o Amapá é que o próprio artista se valorize, se reconheça como artista, como produtor, como um fazedor de cultura, de arte, entendeu? Porque se o cara ele não tem essa percepção, ele não vai se valorizar e automaticamente ninguém vai valorizá-lo. Entendeu? Isso tem que partir do artista. E né? isso faz com que as pessoas se dividam. Eu vejo que aqui no Amapá, não sei como é no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros, mas aqui no Amapá, os artistas, os fazedores de cultura são muito divididos, totalmente apartados. Cada um para o seu canto, cada um querendo fazer sozinho. E hoje, no mundo que a gente vive, eu postei ontem no meu Face isso. Hoje, a arte tem que ser coletiva, mas coletiva em todos os sentidos. Não dá mais para a gente fazer a coisa sozinho. Ou você senta para partilhar os saberes ancestrais, ou você vai ter que ter muito dinheiro para fazer tudo sozinho. Entendeu? Fica pesado, né? Fica pesado. E quando a gente faz junto, cada um sustenta o outro. Entendeu? Aí a coisa fica mais bonita. Eu gosto muito de fazer sozinho, mas há momentos que a gente precisa perceber. Né? E sozinho a gente não pode avançar. Com certeza. Entendeu? Essa é a realidade. A gente tem lutado aqui, eu busco muito essa questão do coletivo, né, da parceria. A gente tem alguns artistas que participam, sem dúvida nenhuma, que ajudam, né? O próprio Aloysio Cardoso, um grande fotógrafo aí, marca presença aqui toda semana, 2, 3 vezes, às vezes todo dia, né, Aloysio? Ele está ali assistindo também com a gente. E ele sabe que é preciso a parceria, né? Que cada um faz uma parte.
Um pega ali, outro... Pô, olha, uma exposição, para sair daqui de uma exposição, nós temos que ter o transporte, nós temos que carregar os cavaletes, nós temos que fazer o contato com o local, né? Por exemplo, agora nós fomos convidados para fazer a festa, aniversário da cidade, lá no Garden Shopping. Então, foi feito convite e eu já fechei com o Garden. Então, a gente vai estar lá no Garden, viu? A gente vai estar lá no Garden do dia 30 desse mês, que já está em cima, né? Até o dia 13. Então, a gente vai estar com uma série de obras de arte, inclusive fotografias do Luiz Cardoso, Eide Rocha e outros, né? Agora, só que eu vejo, viu, Wagner, na sala de memória lá do Marabácio, que a gente pode falar o que é que as pessoas às vezes te convidam para fazer determinadas exposições em evento público e esquece que, por exemplo, para você levar determinadas obras raras, né, que custam 50, 60 mil reais, você tem um trabalho de embalar essas peças. Adequadamente, né? Adequadamente, para não danificar, para não rasgar, para não riscar, para não molhar. E tudo isso é custo. E o sistema, o Estado, ele precisa. Eu vejo, por exemplo, acontece muito isso aqui. Os caras vão fazer um evento, aí querem que esse evento seja ilustrado, querem preencher esse evento. Aí te chamam para lá. Traz aqui uma exposição para te fazer. Só que às vezes essa exposição é para encher linguiça, é só para te montar o cenário. Os artistas falam, fazer pano de fundo, né? Pano de fundo, e não pode ser. Então eu acho, você quer que a gente vá? Então, o preço, né, professor doutor Aloysio? A gente discute isso aqui sempre. O preço para a gente ir é tanto. Tem custo, porque eles acham que só para você levar lá, você está expondo o seu produto. Estou expondo, mas eu tenho custo para fazer isso. E você vai ter ônus com a nossa presença lá. Entendeu? Eu acho que... E outra coisa, eu acho que, por exemplo, o Estado ou a Prefeitura, nós vamos fazer tal evento, a gente quer que vocês vão lá, nós vamos defender, vamos promover a obra de vocês. Beleza. Mas vamos fazer um contrato que no final a prefeitura compre uma obra, selecione uma e compre do artista. Entendeu? Porque é muito fácil chamar artista, você perde seu tempo, você perde seu dia. E dizer que está dando oportunidade, né? Está dando oportunidade. A oportunidade que o artista quer é sobreviver, dinheiro, não tem outra. A gente tem o local. O que o artista, quando vai para uma exposição, ele quer colocar os quadros, mas a ânsia do artista, o desejo do artista é vender a obra. Ele sobrevive daquilo ali. É que nem o desejo de todo jogador de futebol é fazer gol. Não é só correr lá feito doido no campo. Né? O brilho do jogador de futebol, ele brilha de fato quando ele faz gol ou quando ele contribui para o cara fazer o gol. Né? E é da mesma forma, vocês... expor, o cara vai lá, olha, e tu sai de lá sem um centavo no bolso. Entendeu? Para mim, eu acho que eu me sentiria um pouco frustrado. Será que os caras não gostaram? Será que o que eu estou fazendo... Entendeu? Se você não tiver uma autoestima, você fica traumatizado, né? Fica, Traumatizado, é verdade. Entendeu? Eu tenho uma preocupação, eu sou ativista, né? Eu sempre tive uma preocupação muito grande. Olha, vamos fazer uma manifestação. A Unacom está fechada, no nosso caso lá do câncer. A Unacom está fechada. Aí, vamos fazer uma manifestação, a gente vai. Aí dá 3 pessoas. Isso enfraquece o movimento. Né? E isso desmoraliza o movimento. Porque os caras, mesmo sabendo que está quebrado, tudo lá na Unacom, onde faz tratamento de câncer, e disse, olha, deu 3 pessoas na manifestação que eles fizeram. Então, a força do artista, da arte, é no público, não só que assiste, que observa, mas que compra. Né? Porque com certeza numa exposição você encontra
quadros de 1 milhão e encontra quadros de 100, de 50, 200, né? Enfim. Mas uma coisa que eu queria falar sobre essa questão da arte é que o artista, mesmo que ele precise sobreviver, ele nunca pode perder a capacidade de transcender os limites e contemplar o que ele faz. Entendeu? É isso que te dá a percepção e a capacidade de ir ao encontro do outro. Entendeu? De estar presente em tudo. De aplaudir tudo. Entendeu? De valorizar quem faz fotografia, quem compõe, quem planta. Entendeu? Quem faz qualquer coisa. Entendeu? Por quê? Não é só você que faz. E mesmo que você não concorde do poder criativo do outro, mas como o Aloysio falou antes, a arte é muito subjetiva. A arte é muito subjetiva. O que para mim não significa nada, para o outro pode ser uma obra-prima. Verdade. Entendeu? Então, e a gente precisa desse olhar, sabe? Eu tenho lá, que foi o motivo de eu vir aqui, nós fizemos a Sala da Memória do Mar Abaixo, porque eu nasci em Macapá, nasci no bairro do Trem, e eu tive a felicidade de ter nascido preto, né? Ter nascido preto. E nasci numa comunidade, e tinha igreja católica, centro espírita, centro de umbanda, macumba, rezador, puxador. A minha avó era parteira, nasceu em 1883. Eu tive a felicidade de conhecê-la. Entendeu? Então, eu nasci numa comunidade que tinha gente do Igarapé do Lago, do Coração, Mazagão Velho. Tinha várias famílias dos crioulos que vieram das Antilhas, da Guiana Francesa, holandesa. Então, eu bebi nessa cultura. Agora, eu não nasci com nenhum dom para fazer, produzir arte. Né? E eu era assim um pouco frustrado, sabe? É mesmo, é. Porque eu queria pintar o set. Pintar o set, né? Mas não sabia nem fazer um O. Entendeu? Agora eu tenho um dom, mas que infelizmente, eu acho que todo artista é um pouco assim. Eu gosto de escrever. Mas eu não sei se é preguiça ou se é insegurança em fazer poesia. Eu tenho facilidade de escrever, mas, inclusive, eu fiz até uma poesia, eu vou colocar na Sala da Memória do Mar Abaixo. Eu fiz um poema sobre o Mar Abaixo. E a gente precisa, dentro dessa realidade, então, eu bebi dentro dessa fonte. Aqui no Amapá, na década de 60, 70, a gente ouvia muito a rádio das Antilhas, muito cúmbia, aquelas músicas de lá, dos crioulos, né? Enfim. E aquilo me tocou. E interessante que, questionando sobre essa realidade de não saber fazer nada, aí um dia, pensando, me veio na cabeça assim, olha, tu não sabes fazer absolutamente, não sabe fazer nada de arte. Mas tu, eu acho que falando comigo mesmo, né? Mas tu nasceste com o poder de uma arte que poucos nasceram com esse dom, com essa arte. O que é? A arte de amar. Entendeu? E de fato eu vejo que a arte de amar talvez seja a mais difícil de todas as artes.
Entendeu? Você amar o ser humano, você amar a vida, você se amar, você amar as pequenas coisas, você olhar e ver beleza, ver alma, ver espiritualidade em tudo. Aí digo, realmente eu sou um poeta. Entendeu? Aí eu me aquietei. Eu sou artista. E todo mundo é artista. Tudo que você produz é arte. Entendeu? Tudo que você fala. Aí quando eu falo sobre isso, eu estou falando de história. Do olhar histórico da vida. Do olhar histórico da realidade. Né? Você tem que ter esse olhar clínico. Esse olhar pensando no passado, no presente e no futuro. Né? E eu vejo que nós, seres humanos, apesar de a gente fazer história, de a gente construir, uma das coisas que mais me encantou na minha vida quando eu era moleque foi ler aquela fábula lá do O Pequeno Polegar. Do menino que era pobre, que estava lá na floresta, que foi abandonado e que para marcar o caminho ele ia colocando migalha de pão, né? Galho de pau, semente, né, para delimitar o caminho para ele saber voltar para casa. Entendeu? Se você for olhar a história do ser humano na Terra, o ser humano, desde os primórdios, desde os princípios, ele começou fazendo arte, criando. O homem, Deus criou o ser humano e deu esse poder que é de Deus para criar. Então o homem, ele nasceu criando e delimitando os espaços. Né? Nós temos essa necessidade de celebrar o tempo. Né? E o homem é um ser celebrativo. Ele vai celebrando os feitos que ele realiza. Vai lembrando, né? E isso é muito importante. Mas me parece que hoje, com o advento da Revolução Francesa para cá, né, principalmente da Revolução Industrial, que as coisas começaram a ser mecanizadas, a gente foi perdendo essa capacidade de memorizar, de colocar no papel. E eu diria assim que nós começamos a iniciar um novo tempo, o tempo da mecânica, o tempo da robótica, daquilo que é eletrônico. E o ser humano não é eletrônico, o ser humano não é um robô, o ser humano, ele é massa, ele tem coração, ele tem mente, ele tem alma. Sentimento, né? Tem sentimento. E a gente precisa ter essa dimensão. É a partir dessa realidade que a gente vai começar a fazer história. E eu vejo que aqui no Amapá apagaram a nossa história. Né? Eu sou muito triste, eu sou amapaense, nasci aqui, me criei aqui. Eu conheço todas as cidades históricas de Minas Gerais. Fui no Maranhão assim, mas fui no interior. Mas o meu sonho é ir nas cidades históricas do Maranhão, São Luís principalmente, São Paulo, Pernambuco, Ceará, para conhecer a história, né, desses estados. E vejo que em cada estado desses há obras que contam a história desse povo, a luta, a coragem, a resistência, né? Eles contam a história através da arte, da arquitetura religiosa, enfim. E aqui na Amapá nós não temos nada. Nós temos a fortaleza, é abandonada. Nós temos a igreja São José, que é o prédio mais antigo, também está abandonado. O Museu João Caetano da Silva foi aberto agora esses dias. Recente, eu estive lá. Mas também não tem muita coisa. Mas não tem muita coisa, não é porque inércia do Estado.
É porque nós não temos, nós apagamos a nossa história. Nós apagamos a nossa história. E esse apagador, ele continua até hoje. Através da ignorância, através da falta de atenção, né? Dessa falta de visão de do valorizar, futuro. né, a história, né? Desse silenciamento. Né? E a gente vive esse vazio da memória do caboclo amapaense. E aí você insere tudo. Os prédios foram derrubados porque ninguém via arte naqueles barracos. Entendeu? E se você for perguntar para essa geração aqui do Amapá, essa molecada que tem 16, 17, 18 anos, não sabe, posso usar uma expressão aqui? Pode, fica à vontade. Não sabe porra nenhuma da nossa realidade, entendeu? E você vai na praça, está todo mundo lá, alimentando uma cultura americana, que não tem nada a ver com o nosso povo daqui. Muita gente veio de fora e não se interessou em se enculturar, mergulhar na nossa realidade, na nossa cultura, na nossa história. Entendeu? Um povo que veio para cá trabalhar, que ignora, tem nojo, não gosta de Macapá. Não gosta do amapaense, né? Não gosta do amapaense, entendeu? Isso aqui não é falado, mas é a realidade. Tem gente que não gosta de ouvir. Verdade. Não gosta de ouvir, entendeu? Desvaloriza. O cara ganha dinheiro, vive aqui dentro e fica falando mal de Macapá, das nossas coisas. E o pior de tudo, que não basta vir de fora, não. Nós mesmos que nascemos aqui, somos os primeiros a derrubar, a denegrir o que nós fazemos. Apagar a história, a nossa história. A história da Amazônia. Entendeu? Essa ancestralidade. Então, a primeira coisa, Wagner, quando se fala de arte, a gente precisa reconstruir a memória desse povo. Que foi apartada, foi apagada. Isso é muito difícil. Porque os próprios professores, me desculpem, os próprios professores, às vezes, não estão interessados. Né? Pelos problemas, falta de salário, falta de tanta coisa, que trabalhar isso não é essencial para muitos. Entendeu? E às vezes para o próprio governo, para a Secretaria do Estado, do município. Entendeu? E aí então, a gente precisa de gente doida. Eu faço uma crítica aqui muito grande à igreja, e não só a igreja católica, porque é a mais antiga, mas todas as igrejas, inclusive as religiões de matriz africana. Eu cobro muito isso. Aonde é que está a memória de vocês? Aonde é que vocês estão guardando a vida de vocês? Porque memória é a nossa vida. É a nossa vida. Seja afetiva, espiritual, econômica, política, enfim. Entendeu? Aonde é que está? Eu cobro muito isso. Eu cobro do Estado. Onde é que está o museu? Onde é que tem museu aqui no Macapá? Onde é que tem museu? Onde é que tem arte? Onde é que a gente respira? Entendeu? Eu costumo dizer, eu morei 3 anos no Rio. O Rio é um museu a céu aberto. Rio, Recife, Olinda, São Luís, Belém tem muita coisa. Muita coisa legal. Prédios. Agora tem carioca aqui. Podemos dizer que qualquer cidade da Amazônia é um museu ao céu aberto. Beleza talvez diferente da beleza da natureza do Rio de Janeiro, né? Mas a beleza aqui no Amapá, na natureza, né? Enfim, e a gente precisa contar essa história. E é aí que eu vejo essa sala de resistência, só uma, né? E tudo que a gente faz aqui nesse estado é resistência. Porque você trabalha sem apoio, você trabalha sem
que as pessoas reconheçam o que você faz, né? Enfim, você encontra mais gente para te derrubar do que para te ajudar a construir, para te elevar, entendeu? É dentro dessa perspectiva que eu nasci, dentro dessa realidade. Eu tenho, minha mãe era médium, só que não trabalhou devido à intolerância, preconceito, ignorância mesmo. Minha mãe não trabalhou, minha irmã não trabalhou. Eu tenho um irmão que nasceu dentro da pagelança, do encantamento. E eu me criei dentro dessa realidade. E interessante que quando eu fui ordenado padre, mesmo sem ter essa perspectiva, eu tinha isso dentro de mim, mas não estava elaborado. Eu chamei o Sacaca para entrar com tambor na missa. Eu chamei um grupo de marabás, que eu nem me recordo qual foi. Eu vi o vídeo esses dias e eles entraram. Enfim. Aí, com 3 anos de padre, me chamaram para rezar a missa dos quilombos. Eu tinha visto que o Milton Nascimento escreveu Missa dos Quilombos com Pedro Tierra, né? E aí eu vi as músicas, mas as músicas muito difíceis e não tinha muito a nossa identidade aqui. Vamos criar aqui a Missa dos Quilombos cabuquês. E aí fizemos ao nosso jeito. E começamos. Então são 29 anos que eu rezo a Missa dos Quilombos. E aí eu fui mergulhar nos desafios e na beleza do Marabaixo e Batuque, né? Sim. E aí eu entrei num mundo que eu não conhecia e vi das belezas, potencialidades e desafios. O povo negro não gosta de falar, mas nós somos um povo muito dividido, sabe? Um povo muito mercantilista, que visa muito dinheiro. Individualidade. Né? A gente divididos, a gente briga ali na UNA há não sei quantos anos, desde o primeiro ano que aquilo foi construído. E a gente reduz a nossa cultura do Batuque Marabaixo ao encontro dos tambores de novembro e o ciclo do Marabaixo. Entendeu? E uma outra coisa que a gente precisa trabalhar, aquilo que eu falava antes para o Aloysio, nós temos que ressignificar nossa visão. Você não pode se reduzir só a um dançarino que se requebra. Quem é esse cara que dança? Quem é esse cara que compõe? Quem é esse cara que bate? Quem é essa pessoa? Entendeu? A gente tem que saber quem é essa pessoa. O nome. Quem estão atrás de todo esse povo? Entendeu? Então, nessa perspectiva, a doutora Piedade Videira, ela diz que a gente precisa dar nome a esses negros e negras, fazedores de Marabaixo. Entendeu? E o IFAM patenteou o Marabaixo aqui no Amapá, né? Patrimônio Material do Brasil. Do Brasil, sim. E eles disseram, no último encontro que nós fizemos, que nós temos que tomar posse dessa cultura, desse pertencimento, e defender com estruturas. E perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Já são 3 anos. Um olhar para a cara do outro e ninguém estava fazendo nada. Continuava fazendo a mesma coisa. Mesma coisa, né? Vocês têm que fazer, pelo menos, coloque uma sala de memória. Não, no barracão de vocês criem espaço para contar a memória disso. Aí eu fui para casa, fui para a internet, pesquisei, vi lá, sala de memória. Sabe? Digo, é isso aqui que eu vou fazer. Museu é um negócio muito grande. Eu vou fazer sala de memória. E aí comecei a catar, sabe? Aquela informação, né? Aquela pesquisa de base, pegando as coisas, captando esses objetos. Porque nós temos um problema, falta de memória, problema que nós temos, morre alguém, a pessoa chega do cemitério e vai pegando
as coisas do falecido. Você, uma semana depois, um mês depois, você volta lá, olha, eu quero alguma coisa do fulano para guardar a memória dele. Ah, já foi dado tudinho. E depois de 3, 4 anos, nem os parentes têm mais aqui guardaram. Então essa foi a minha dificuldade. Mas eu tive uma visão, eu sou curador, fiz Sala da Memória do Mar Abaixo. E comecei. Hoje, eu fundei essa sala em 2021. Eu tive lá, 22 fez um ano. Hoje eu tenho um acervo que ninguém aqui no Amapá tem. Eu tenho um acervo que ninguém tem. O doutor Paulo, Pedro Paulo, parece, Ramos, ele dizia, o senhor tem aqui um tesouro. Agora, esses dias foi um francês, nasceu na Guiana, mas ele anda pelo mundo, é um empresário, jovem, 42 anos. E ele dizia, o senhor tem uma encantaria aqui, eu estou encantado com tudo que eu estou vendo. Você sabe quantos pretos, quanta gente que mora em Macapá entrou nessa sala da memória lá no Ijoma? Nenhum. É contado no dedo. Eu sei. Contado no dedo. Nós não valorizamos o que é nosso. Essa é uma dificuldade. Eu fico pé da vida quando eu entro no Facebook, eu vejo gente de Macapá. Eu estou aqui em Salvador, no Pelourinho. Pá, pá, foto daqui, foto dali. Eu estou aqui em São Luís. Ele não faz isso aqui. Beleza. Né? Beleza que você sai daqui e vai no Ver o Peso. Você senta para comer lá, o pitiu do Ver o Peso. Beleza. Mas por que você não faz isso aqui em Macapá? Entendeu? Por que você não faz isso aqui em Macapá? Tem gente que nasceu em Macapá e nunca entrou na Fortaleza, São José. Tem gente que nasceu em Macapá, nunca entrou no prédio mais antigo que é essa catedral. Isso que não interessa se você é evangélico, se você é espírita, se você é ateu. É o prédio mais antigo. É um prédio histórico. E a história não tem religião. A história não deveria ter partido, né? Enfim. Então, eu sou revoltado e a minha luta é contra esse silenciamento da nossa memória. E foi a partir daí, então, que eu comecei. Agora, eu tive outro start e vou tirar lá de cima, que está lá dentro do Ijoma, lá em cima. E não é do Ijoma. E vou colocar para a rua. Entendeu? Precisava aumentar, porque cresceu muito esse espaço. Sala da Memória do Mar Abaixo. Agora eu vou colocar o nome de uma mestra, Josefa Pereira Lau, que nasceu no Mazagão e caminhou para o Igarapé do Lago. Eu estou contando a história desse povo. Mas eu estava assistindo na TV aberta Brasil, que faleceu um cara rico, que ele tinha, parece, 2.000 obras de arte, dos grandes artistas do Brasil e do mundo, né? E era numa sala fechada. Só ele e algumas pessoas entravam. E o cara dizia na entrevista que o prazer dele era entrar naquela sala, pegar um vinho, deve ser vinho dos melhores, francês, sei lá de onde, e ele ficava lá, tomando o vinho dele, olhando bem as egoísta obras ele, né? de arte. Bem egoísta ele, né? Eu não sei se seria egoísmo, eu não chamaria de egoísmo, sabe? Sim. Porque o cara que tem aquelas coisas para ele. Eu acho que um acervo como esse, você falou que tem de grandes artistas, devia ir para o público, né? Devia ir para um lugar, um espaço público, né? Museu, uma galeria de arte, alguma coisa assim. Mas aquilo que eu te disse, era dele, ele comprou, era dele. Agora, eu faço uma pergunta, será que era egoísmo dele? Ou o Estado brasileiro não tinha interesse de dar publicidade a todo esse acervo que ele tinha? Ou ele teria que gastar muito dinheiro para manter esse acervo? Tem que cuidar, né? Porque tu não viu o que aconteceu lá em Brasília? Não quebraram furaram lá. de Cavalcante? De Cavalcante, foi. Entendesse? E o povo, infelizmente,
Se você vir aqui, o cara quer colocar o dedo aqui, quer pegar, entendeu? Ele não quer saber se está com óleo, que está, entendeu? A gente não tem essa cultura dos museus aqui no Brasil, pelo menos aqui, né? Enfim. Então, eu entro lá na sala de memória, já veio gente de fora. Eu recebi lá que tem um moleque também resistente, que ele trabalha com turismo. Ele levou 15 maranhenses lá no idioma, lá na sala. Trouxe um casal de Minas, uma mulher do Paraná. Então já veio gente de fora conhecer a sala. Mas eu não me importo com isso, sabe? Eu acho que não é egoísmo, porque lá está aberto. Agora eu não vou entrar em depressão, porque ninguém valoriza, ou eu gastei dinheiro e ninguém reconhece. Eu fiz porque eu quis. Então, eu entro lá e fico sentado. Quando eu estou com cabeça quente, quando eu estou assim, para explodir, para infartar, eu entro lá e fico olhando. Entendeu? O que eu construí, o que eu adquiri, eu fico olhando. E ali dentro, eu costumo dizer para o pessoal, aqui dentro é uma encantaria. Aqui dentro é uma encantaria. Todo mundo que entra ali, ele diz assim, olha, quando eu entrei aqui, parece que eu passei por um processo, eu estou sentindo assim uma tranquilidade, uma paz tão grande, não sei o que, eu digo, é coisa da tua cabeça. É coisa da tua cabeça. Eu brinco, mas na verdade, é quando você entra num espaço de arte, de poesia, de espiritualidade, porque aqui tem espiritualidade. Cada obra dessa, ela expressa uma espiritualidade. E na verdade eu estou convencido que vocês todos que são artistas são médios. E na verdade vocês não sabem porra nenhuma. Tudo que vocês fazem é psicografia. Tem um caboclo que entra, tem um caboclo que entra no teu corpo aí, te possui e tu começa lá fazer. O cara esquece da hora, esquece de tudo, esquece da mulher. Por quê? A maioria de vocês é inato o que vocês fazem. O cabra nasceu. Tu falasse aqui no início, eu nasci assim. Você não nasceu, você já era assim. Como é que criança com 3 anos e faz coisas assim que até Deus duvida, né? Tem isso. Então esse dom, que é aquilo que a gente chama dom, você nasceu com ele, você pode aprimorar, você pode... Tem gente que vai descobrir com 60 anos. No Rio de Janeiro eu conheci a história de uma mulher, 70 anos ela se aposentou, né? Aí estava entrando em depressão, aí ela viu uma chamada lá de um curso que iam fazer, para quem quisesse aprender a pintura, ela foi fazer, com 70 anos. De 70 a 80, ela compôs mais de 200 quadros, e os quadros dela estavam espalhados pelo mundo todo. E no Rio de Janeiro é muito comum pessoas serem sozinhas, não tem parente, aderente, não tem ninguém. Ela deixou uns 20 quadros para a empregada doméstica dela. Olha só. Entendeu? Então, a arte, ela é subjetiva, ela é espiritual e é uma psicografia. E toda arte é psicografia. No Brasil, e talvez no mundo, não sei, a gente tem a mania de reconhecer as pessoas depois que elas morrem, né? E até esse reconhecimento não é assim geral, para todos. Eu penso que a maioria de nós cai no esquecimento, né? Alguns conseguem, através das suas obras, como R. Peixe, por exemplo, né, se destacar, tá aí as obras dele, né? E eu penso que a gente precisa valorizar as pessoas em vida. A gente tem que reconhecer, a gente tem que aplaudir as pessoas
em vidas. Nós precisamos criar mecanismos para a gente fazer esse reconhecimento das pessoas. Né? E eu penso que o Estado, o município, as secretarias, as igrejas, as religiões, os sindicatos, as escolas, as universidades, deveriam ser espaços coletivos de apoio, incentivo e valorização do saber erudito, mas principalmente popular. E aqui eu acho que a Unifap, o EAP, a Secretaria de Educação, as escolas, elas precisam ter esse olhar para a produção acadêmica popular, ou erudita, como vocês queiram chamar. Só assim a gente vai valorizar esse trabalho que vocês fazem. Você me dá um autógrafo, você permite que eu tire uma fotografia. Eu gostei muito quando uma artista da Globo, que já faleceu, aquela que fez Odete Reutemann, Sim. esqueci o nome dela agora, numa entrevista ela dizia, ela não dava autógrafo para ninguém. No aeroporto, no supermercado, ela não dava autógrafo. Ela só dava autógrafo para pessoas que, quando ela ia fazer uma peça de teatro, né, ela ia se apresentar no Teatro Municipal do Rio, João Caetano e não sei o que mais, que a pessoa ia assistir a peça e no ingresso ele pedia, você pode autografar aqui para mim? Aí ela autografava com prazer, porque esse cara estava contribuindo com a arte dela. Com a arte dela, sim. Entendeu? A arte, ela é poesia, é cultura, mas quem faz é um cara que come, que bebe, que trabalha, tem filho, entendeu? Que tem dívidas, que paga imposto, que adoece, que precisa. E eu espero que esse próximo governo que assumiu agora, o Clécio, o governador Clécio, que também eu penso que é um artista, ele tem esse olhar. E que acima de tudo, agora eu vou olhar para quem está em casa. E se o governador estiver assistindo, que o governador seja profissional, governador Clécio, seja profissional. Porque todo gestor aqui nesse estado, quando assume, ele cria uma panelinha e protege, coloca debaixo das asas. Entendeu? Que o senhor seja profissional. Que você não exclua nenhum segmento, nenhum artista. Que você não separe quem lhe apoiou e quem não lhe apoiou. Até porque todos nós temos o direito de fazer escolhas. E o senhor é um democrata. Né? Então, apoie a cultura. Inove. Faça diferente. Esse povo é gente nossa. E o que esse povo produz é arte, é beleza. O que o Wagner e tantos outros, eles são de alta qualidade. E aqui o que a gente produz é de valor, é obra de arte. Então faça que nem eu. Eu já comprei a obra do Wagner. Eu quero contar essa história da obra de arte que o Padre Paulo, a primeira obra que Paulo, que era uma obra grande, eu acho que era uns 3 metros, né, Padre Paulo? O Egídio Gonçalves, que é da cultura afro também, um militante, né? Ele simplesmente me convidou para uma exposição lá na UNA, que era a exposição Zumbi Arte, que nós dois criamos esse título, né? Wagner, bora fazer uma exposição lá na UNA? Pô, me ajuda lá e tal, eu te dou uma pontinha. Falou assim, te dou uma pontinha e tal. Eu falei, vamos lá.
E essa palavra que eu falei agora há pouco, de pano de fundo, a minha mulher também usou. Porque o Ivan Manajás, que é outro artista, um excelente artista, falou. Ela disse assim, tu já vai fazer pano de fundo para os outros? Ela perguntou para mim. Eu disse, não, é a pedido do Egídio Gonçalves, e eu resolvi fazer a exposição. Quando eu montei a exposição, essa história do Padre Paulo, tá? Quando eu montei a exposição, eu vim embora para cá, para a galeria. Entendeu? Porque eu tinha que me aprontar, eu tinha que retornar para lá. Então eu vim trazer aqui as ferramentas, alicate, essas coisinhas aí. O Egídio me ligou. Wagner, eu falei, fala, Egídio. Ele falou assim para mim, o Padre Paulo esteve aqui, ele gostou daquela obra, e ele falou para te não vender, que aquela obra já é dele. E na verdade, aquilo ali foi um grande incentivo para mim, Padre Paulo. Porque depois dessa obra, o senhor comprou mais 2 obras. Em seguida, não, Wagner, eu quero uma obra assim, assim, assim. Então eu sempre digo assim, eu admirava o Padre Paulo, né, antes, pelo trabalho que ele faz nessa área cultural, de valorização e tudo, mas quando ele comprou uma obra, eu falei, pô, agora eu tiro o chapéu, né? E que não foi uma obra assim que eu estava sem dinheiro. Não é um cara só que bate tapinha. Que bate e diz que tu é bacana, entendeu? Foi o cara. Foi R$4.500, não foi, Padre Paulo? Não conta, não conta, primeira. não. Não, eu falo mesmo, porque tem que valorizar, né? Então, aquele dia foi um dia feliz para mim, porque eu fiquei com dinheiro. Agora, olha, eu te digo Entendeu? uma coisa, não é por estar na tua frente, como diz o caboclo, mas se eu tivesse dinheiro, a tua obra, antes de tu terminar, eu dizer, é minha, pode guardar, um pacote e leva lá para casa, né? E de outros artistas aqui, a gente precisa valorizar. Mas o senhor já tem uma outra obra encomendada. Mas tem uma coisa. Eu não tive tempo de pegar nela, do Marabá. E tem uma coisa, vocês, querendo ou não, vocês vão contando a história do ribeirinho, do caboclo, que veio para a cidade, através de cada quadro que vocês pintam, né? E no futuro, alguém vai contar a história do Amapá através das obras de vocês, né? É isso aí. Então, né? Então a gente está aqui, né? Fazendo esse trabalho todo. É um trabalho de valorização, é um trabalho de oportunidade, viu? E agora nós temos 2 leis, né, em evidência para esse ano, que é a Lei Aldir Blanc II, com 3 bilhões, e a lei Paulo Gustavo, que vai trazer 3 bilhões e 800 milhões, né, para os artistas do Brasil. Então, o Amapá está se preparando para pegar uma fatia, né, e poder dar continuidade nesse trabalho. Então, eu quero dizer que, esperando aí pelo trabalho, né, das secretarias, tanto municipal como estadual, de fazer um negócio limpo, transparente, né? Então, oportunizar os artistas que estão precisando de dinheiro, entendeu? É muito recurso, mas nós precisamos, o artista precisa aprender, precisa entender que ele também, tem gente aí que trabalha muito bem, que não teve oportunidade de pegar nenhum centavo da Lei Aldir Blanc II e também dos incentivos emergenciais, né? Auxílios emergenciais. Então, eu quero dizer para os artistas aqui que esse espaço da Galeria Samaúma, aqui no Araxá, é um espaço que ele é aberto não só para as artes visuais, ele é aberto aqui para todos os segmentos. E aqui a gente discute e a gente troca informação. E daqui saem decisões importantes para nossa cultura amapaense. Eu queria iniciar agradecendo a direção da Web TV e dizer que hoje eu sou referência, não com muito orgulho, não para ser mais referência nessa luta. E eu queria encerrar dizendo o seguinte, eu sinto que nós estamos construindo um Amapá diferente. Eu sinto nas pessoas, eu estou na realidade, eu viajo para o interior, eu converso com as pessoas e eu estou contribuindo com essa provocação, sabe? Para a gente se inquietar, para a gente sair da mesmice, perceber que brigando, dividindo, a gente só perde. E eu vejo que eu estou em muita esperança, viu, Wagner? Sim. Que a gente vai avançar. E, se Deus quiser, nós vamos contribuir para transformar esse estado. E o Amapá, se Deus quiser, vai ser um celeiro de produção artística.
Pois é, Padre Paulo, eu agradeço a sua vinda aqui, né? Nós fizemos esse convite, a gente ficou muito feliz pela sua presença, por esse bate-papo aqui, né, dentro da Galeria Samaúma, e a gente vai dar continuidade nesse processo, viu, pessoal? De valorizar e de mostrar o caminho, como é que se faz isso, entendeu? Porque o artista, ele tem que valorizar e tem que se tornar um empreendedor, ele tem que saber o que é custo, o que é despesa, o que é estoque, o que é capital de giro, o que é tendência. Nós precisamos saber disso. E o artista, muitos artistas não sabem, entendeu? Então, a gente está aqui nesse espaço, a gente tem contribuído, assim como o senhor, de poder auxiliar, de poder ajudar, de poder reunir essas pessoas e trazer para dentro do espaço desse e conversar, trocar ideia e ficar mais informado das coisas que estão acontecendo, né? Então é isso aí, agradeço muito aí a atenção de vocês que estão assistindo, né? Esse é o primeiro programa aqui, chamado Amapá Cultural, né? Que é para falar de cultura, né? Dentro da TV, TV Web, né? Que é do nosso amigo Luiz Henrique, que deu essa oportunidade. Então isso aqui é uma interação, a gente vê aqui que nós estamos trabalhando. Olha, tem a pessoa que está lá atrás, que é a esposa dele ajudando, tem ele que está fazendo esse trabalho, tem o senhor, que é um dos fomentadores da cultura da amapaense, principalmente, como eu já falei, a cultura afro. E aqui o espaço que foi cedido para a gente trabalhar, e aqui está acontecendo. Nós vamos completar 10 anos agora em julho, dentro desse espaço aqui. Pessoal, muito obrigado por tudo.